Temos dois filmes de terror neste momento em exibição nos cinemas brasileiros que estão dividindo opiniões, já criando aí um team-up. Tem aqueles que preferem ir ao cinema e assistir ao indicado ao Oscar Nosferatu, remaker do clássico de terror lá dos anos 40. E tem gente que tá preferindo ir assistir o novo filme, a nova versão do clássico Lobisomem. Mas a pergunta que não quer calar é: qual desses dois filmes é melhor? Será que Nosferatu consegue ser melhor do que Lobisomem? Ou vice-versa? É isso que a gente vai descobrir neste vídeo aqui do canal. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção! Solta a vinheta! Ele está vindo. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos conversar sobre esses dois filmes de terror que estão atualmente em exibição nos cinemas brasileiros. Estamos falando sobre Nosferatu, o remake do clássico ali dos anos 40, um clássico que inspirou os filmes de terror, e também do remake de Lobisomem. Qual desses dois filmes é melhor? E para chegarmos a essa conclusão, vamos analisar eles separadamente. Então, vamos começar logo com o que interessa, porque a gente tem muita coisa para falar. Bem, galera, Nosferatu para mim é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes de terror que já foi produzido na questão de cinematografia. A questão dos figurinos, a questão da ambientação, a questão da transformação da época a qual ele busca retratar ali, de uma Londres mais antiga. A gente consegue ver tudo isso muito bem descrito na história que esse remake de Nosferatu nos traz. É verdade que o clássico Nosferatu foi um marco na história do cinema. Ele é responsável, por exemplo, por trazer para a cultura geek a questão dos vampiros e por inspirar uma das histórias mais conhecidas do universo geek, que é a história do Drácula. Tanto que há várias semelhanças entre a questão da história e da construção do Nosferatu como personagem, assim também é utilizado esses mesmos elementos na construção do Drácula como personagem. Só que este remake de Nosferatu, embora seja cinematograficamente primoroso e por isso merece as indicações ao qual recebeu para com o Oscar 2025, ele, na minha opinião, é um filme que é um pouco maçante. Temos um elenco maravilhoso nesse filme de Nosferatu, que conta, por exemplo, com a presença do Willem Dafoe atuando de forma brilhante nesse filme. Temos também o Nicholas Hunt, que vai interpretar o Lex Luthor no novo universo cinematográfico da DC, e um elenco estrelado, que faz sim com que o filme se credencie as principais premiações. Só que eu acho que no quesito entretenimento, o filme deixa um pouco a desejar. É um filme artisticamente falando belíssimo, quase perfeito. É um filme que a Academia de Hollywood e todos aqueles envolvidos diretamente com a produção artística vão apreciar bastante, porque é um filme que tem esse tom mais artístico, é um filme mais cult. Mas na questão do entretenimento, eu acho que o Nosferatu ele perde um pouco na questão de não conseguir entregar tudo aquilo que ele poderia entregar, ou pelo menos que o espectador imaginava que ele entregaria. Porque o Nosferatu, ele, em alguns momentos, chega a ser
demasiadamente lento. Ele cansa um pouco, ele vai muito devagar. A todo tempo a gente está vendo que a ameaça vai chegar, que a ameaça vai chegar, que a ameaça vai chegar, e ela de fato nunca chega. E quando ela chega, não impacta tanto quanto poderia impactar, devido se tratar do Nosferatus. E a gente vê também que há uma repetição muito grande de situações. A todo tempo a gente vê diversos personagens falando as mesmas coisas. Uma coisa é explicada dentro do filme 2, 3, 4 vezes. E chega um momento que a gente já sabe o que aconteceu, que não precisa ter mais esse tipo de explicação. E as mesmas coisas que já foram explicadas anteriormente por outros personagens nos são novamente explicadas por outros personagens. Então fica uma coisa repetitiva. O filme não sai muitas vezes do seu lugar. Ponto positivo desse filme, sem sombra de dúvidas, é a atuação do Bill Skarsgård. Para quem não sabe quem é Bill Skarsgård, ele é o ator que interpretou o Pennywise nos filmes de It, a Coisa. E aqui em Nosferatus, ele está dando vida a ninguém mais, ninguém menos do que o personagem título, do que o vampiro Nosferatus. E ele está aterrorizante, uma caracterização assim que se você não sabe que é o Bill Skarsgård ali, você nunca iria imaginar que ali em Nosferatus tratava-se do Bill Skarsgård, porque é completamente diferente. E ele entrega também uma atuação muito diferente de tudo que a gente já viu ele fazendo, principalmente em relação a It. É um personagem muito mais dark, um personagem muito mais draconiano mesmo. Então isso mostra a diversidade de formas de atuações que o Bill Skarsgård tem a capacidade de interpretar. E ele, sem sombra de dúvidas, junto com William Dafoe, na minha opinião, são os pontos excelentes e fora da curva desse filme do Nosferatus, que é um bom filme, é um filme artisticamente bem feito, é um filme que consegue em alguns momentos causar uma tensão, causar ali terror psicológico, mas ele se perde um pouco porque ele se estende demais. Talvez ele fosse mais resumido, evitasse tantas repetições, se tornaria um pouco mais interessante. Não é um filme ruim, é um filme bom, principalmente comparado com o que a gente vem recebendo em relação a filmes de terror ou suspense, que normalmente são filmes bastante rasos. Esse consegue dar um pouco mais de profundidade, constrói uma história legal, mas falta aquele momento de você cativar o público. Acho que esse é o problema, essa nova versão do Nosferatus. A todo momento ele promete cativar o público, mas em nenhum momento ele de fato consegue cativar. Então, para Nosferatus, eu dou uma nota 7. Lobisomem, por sua vez, eu achei um filme muito mais interessante no quesito de entretenimento. Nessa nova versão do Lobisomem, a gente tem uma história mais moderna, uma história de família. A gente consegue, pelo menos na minha opinião, ter um pouco mais de empatia pelos personagens. Nessa nova versão do Lobisomem, a gente acompanha a história de um homem cujo a sua infância foi muito traumatizada devido a ter um pai autoritário, mas que na verdade não era um pai ruim. Ele só queria proteger o seu filho das mazelas do mundo e das ameaças que o mundo pode trazer. E uma dessas ameaças se dizia com relação a uma lenda de uma tribo indígena ali nas montanhas canadenses, em que se dizia que havia um tipo de vírus que passava de forma zoomórfica de animal para homem, transformando esse homem em forma de meio que um lobisomem. E esse pai era meio que um ex-militar, caçador, morava ali na região, e ele se depara ali com esse lobisomem e tem que ali se proteger ali e proteger o seu filho. Após esse momento traumático da história, passa-se o tempo, temos um time skipper,
E essa criança, agora já adulta, tem uma filha. Esse pai, que era meio autoritário, acaba falecendo. Ele tem que ir com a sua esposa e sua filha de volta para a sua cidade natal, lá nas montanhas, e se depara novamente com essa criatura e acaba sendo contaminada por esse vírus homófico e acaba se transformando em um lobisomem. Essa dinâmica é bastante interessante, principalmente pelo fato que pela primeira vez a gente tem uma visão da transformação pelo lado do próprio infectado. A gente vê como esse pai vai começando a sentir os seus sintomas de transformação. Primeiramente, ele para de não entender a língua dos humanos. Há um efeito que mostra como que a visão dele muda, como que a audição dele muda, como o olfato dele muda. Posso até estar falando uma grande besteira aqui, mas na minha visão é uma abordagem que a gente nunca viu antes em um filme de terror ou ficção científica para esse tipo de transformação, para um lobisomem. A gente nunca viu o lado da pessoa que está se transformando em lobisomem, a gente sempre viu a transformação em si, mas não os efeitos que essa transformação traz para a pessoa infectada. E isso me prendeu muito mais nesse filme, porque achei inovador, achei algo bastante interessante, algo que explora elementos já clássicos, mas traz uma visão nova, uma visão moderna, com efeitos visuais modernos. Então eu gostei bastante desse filme, acho que não é um roteiro primoroso, acho que não é o melhor filme de terror de todos os tempos, embora ele seja um filme que te deixa muito mais tenso do que, por exemplo, Nosferatu. Nosferatu ele te consegue te ambientar mais naquele clima de mistério, mas aqui em Lobisomem, a todo tempo tem esse terror tenso, você sente a atmosfera tensa, você sente o drama e os problemas daquela família confinadas numa casa sem saber qual é o inimigo que o espera. Se o inimigo que o espera está lá fora caçando eles, ou se o inimigo que os espreita está dentro da própria casa, na figura do pai que acabou sendo infectado. Então tem toda essa dinâmica bem interessante. E eu gostei bastante da forma como foi dirigido esse filme, a forma, como eu disse, da transformação, a graduação dessa transformação. Ele não é só mordido e depois ele vai criando pelo e virando lobisomem, não. É gradativamente, você vê que ele vai ficando doente, depois ele tem febre, depois ele perde o entendimento das palavras humanas, depois tem outros efeitos, até ele chegar realmente na transformação definitiva do lobisomem. E quando ele chega nessa transformação definitiva do lobisomem, mesmo assim, ele não perde a sua essência humana. A sua essência humana ainda está ali. E isso é demonstrado no resultado final dessa transformação, no confronto final com a própria família. Então eu achei muito bem construído. É um filme que, claro, como eu disse, tem seus problemas. Não é um filme 10 de 10, mas é um filme que me agradou mais. É um filme que me prendeu mais. É um filme que me deixou muito mais tenso do que Nosferatu. E por isso, pra ele, eu dou uma nota 8. Agora chegamos na parte problemática deste vídeo e que eu acho que vai dar muita polêmica pra gente definir aqui agora qual é o melhor filme, se é Nosferatu ou se é Lobisomem. Essa é a minha opinião aqui. Eu tenho certeza que vai dividir a opinião de vocês. Vou ser provavelmente cancelado aqui no YouTube, mas estamos aí para isso. Eu já dei um pouquinho da minha opinião, falando que, como eu disse anteriormente, o filme do Lobisomem é melhor na questão do entretenimento do que o filme do Nosferatu. E aqui eu vou explicar por que eu prefiro o filme do Lobisomem. Acho que o filme do Lobisomem, ele prende mais. Ele tem mais a questão do suspense. Você consegue sentir a tensão do filme do Lobisomem. É palpável para o espectador. A tensão do filme do Lobisomem é sentida na angústia dos personagens, principalmente daquela família, da mãe e da filha, e também do pai que está se transformando ali em lobisomem. A gente consegue sentir a tensão, o medo, as incertezas daqueles personagens. Pelo menos eu consegui sentir isso. O filme conseguiu me passar isso. Diferente de Nosferatu. Nosferatu, eu repito, artisticamente é perfeito.
E as indicações que o filme recebeu ao Oscar são mais do que justas, porque cinematograficamente falando, ele é um filme 10 de 10 que merece ser, sim, ao menos indicado ao Oscar. A fotografia é belíssima, a figuração é belíssima, o som é belíssimo, a edição de som é muito boa, os efeitos práticos que compõem um filme em Nosferatus são muito maiores do que os efeitos que a gente vê ali no filme do lobisomem. Isso é indiscutível. É muito melhor. Só que aqui, neste vídeo especificamente do The Geek, eu tô analisando a minha experiência assistindo os dois filmes. Nosferatus me prendeu durante 1h30. O filme tem 2h20 de filme, se eu não me engano. E durante essas 2h20 de filme, 1h30, o filme conseguiu me prender. Depois, eu achei maçante, porque eles ficaram repetindo várias coisas que já haviam sido ditas por outros personagens. Perdi o interesse em certo momento pelo filme. O filme me desconectou um pouco. Não chega a ser um filme ruim, mas houve em certos momentos, de minha parte, essa desconectada do filme, em que eu fui mexendo no celular, em que eu distraí. O filme simplesmente me desconectou dele, por excesso de informações repetitivas. Já em Lobisomem, não tive isso. A todo momento, eu fui entrando e embarcando na sensação de tensão, nessa sensação de perigo, nessa sensação de atmosfera pesada, de sem saber o que vai acontecer, de sem saber se a família vai ser infectada também, se vai ser só o homem, só aquele bicho que vai ser, se o pai ou não foi infectado, como que aquilo tá afetando o pai, tá afetando a família, como vai ser a reação da mãe. Então tudo isso foi muito bem construído na minha visão com relação ao filme do lobisomem, e foi criando uma atmosfera que foi me engolindo para dentro do filme, foi me trazendo para dentro do filme. Nosferatus, ele começa muito bem com esses mesmos prismas de temática, de te prender, de te trazer para a história, de te amarrar, de te dar essa questão de tom sobrenatural mesmo, mas da metade pro final ele se perde, ele passa a ser algo mais teatral. Não que isso seja ruim, tem muita gente que gosta desses filmes mais teatrais, mais cults, e tá tudo bem. Eu também gosto. Só que eu tava já na pegada de ir ver um filme mais de terror. Um terror mais psicológico que Nosferatus consegue também fazer. Mas esse terror psicológico de Nosferatus parte mais para uma teatralidade. Ele deixa a questão do terror em segundo plano e passa mais para a questão do drama psicológico. Isso, para quem gosta ou está mais acostumado com os filmes jump scare que a gente costuma ter frequentemente quando se trata de filmes de terror, causa uma certa estranheza, e eu acho que foi isso que me desconectou do filme. O que não tivemos em Lobisomem, que tecnicamente, estruturalmente, cinematograficamente é inferior a Nosferatus. Quanto a isso não há dúvidas, mas em questão de entretenimento, de conseguir prender mais a atenção do público, de mergulhar o público na questão do terror psicológico, na minha opinião, Lobisomem consegue fazer isso muito melhor do que Nosferatus. E por isso, analisando todo esse contexto, eu falo, talvez criando uma maior polêmica já vista aqui no canal, que Lobisomem é melhor que Nosferatus. Você é doido? Você piorou? Ô meu, liga e desliga. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste vídeo? Vocês concordam comigo? Acham que, como entretenimento, o filme do Lobisomem consegue ser melhor do que o filme do Nosferatus? Ou vocês acham que o Nosferatus é tão bom, tão clássico quanto a versão clássica do próprio Nosferatus, e que as indicações do filme ao Oscar são merecidas? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Bem, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like, de se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e...